Olá pessoal, continuando a nossa aula sobre bibliotecas e fluxo de arquivos, nós vamos agora implementar um exemplo utilizando todos aqueles conceitos aprendidos no vídeo anterior. Nós vamos fazer aqui desenvolver uma classe chamada sensor de vazão, que vai ter que possuir a capacidade de fazer a leitura de dados de um sensor de vazão contidos em um arquivo e também salvar parte desses dados em outros arquivos. Durante o desenvolvimento, vocês vão ver que a gente vai utilizar vários conceitos e também as bibliotecas string e vector. Aqui, pessoal, utilizando a estrutura de pastas que a gente já utilizou nas últimas aulas, a diferença foi que eu incluí aqui nessa estrutura de pastas uma pasta chamada dados, que vai conter um arquivo chamado dados.csv que eu vou disponibilizar para vocês. Esse arquivo dados.csv ele possui uma formatação típica, que é o comma separate values. Por isso a extensão .csv significa que os dados vão estar separados por vírgula. As 6 primeiras linhas aqui desse arquivo são o cabeçalho, que possuem aí algumas informações sobre o sensor, como o ID, a unidade, o número de amostras e o período de amostragem, bem como a ordem que os dados foram armazenados. A partir da linha 7, nós temos aqui um conjunto de horário e valor da medição. A ideia, então, é que essa nossa classe possua métodos para lidar com esse arquivo, fazer a leitura e o processamento desses dados, de maneira que o usuário consiga fazer a consulta, por exemplo. Ok? Então, vamos começar desenvolvendo aqui o header. Eu vou chamar de sensor vazão.h. Vamos criar a macro, né, para evitar múltiplas definições da classe sensor vazão. Vocês vão ver que em algumas partes essa classe vai se parecer com aquela sensor industrial que a gente fez na aula passada. Mas eu resolvi fazer uma nova classe para a gente poder reforçar novamente alguns conceitos. Vamos aqui então incluir umas bibliotecas, que vai ser a vector, que a gente vai utilizar, a fstring, para a gente poder lidar com os arquivos, e definir o namespace. A nossa classe vai chamar então sensor vazão. Como membros privados, nós vamos ter aqui um vetor com as medições. E aqui, pessoal, nós vamos criar uma struct idêntica à que a gente fez na aula passada, que vai ser a struct medição. Vou criar aqui um novo arquivo, medição.h, if not define medição h, define medição h, and if struct medição, vai ter que colocar aqui também classe string, pois o horário é do tipo string. Assim como a gente viu na aula passada, a gente tem o valor. Ok? Então nós criamos essa estrutura, que é idêntica da aula passada, que vai armazenar um ponto de medição contendo um horário e um valor. Então aqui nós vamos incluir o nosso arquivo medição.h, para que agora o compilador reconheça a nossa estrutura de dados. Bom, vamos incluir aqui também
um outro objeto da classe Vector para armazenar os headers. Uma vez que o arquivo pode mudar aqui em relação aos headers, vamos armazenar todos esses headers para que depois fique mais fácil de processar esses dados aqui. Legal? Vamos armazenar também o ID, a unidade, um inteiro com o número de medições, um inteiro que é o TS, que é o período de amostragem, tá certo? Isso vai ser útil com uma tarefa que eu vou passar para vocês. E aqui o arquivo que a gente vai manipular, um objeto ifstring, que vai servir para a gente manipular esse arquivo. Legal, pessoal? Como aqui membros públicos, nós vamos ter o construtor, que vai receber um const string para definir o path, tá certo? O caminho do nosso arquivo, e um vetor string aqui, para a gente poder passar para esse construtor quais são os headers, tá? O cabeçalho do nosso arquivo. Como membros públicos, nós temos também uma função abrir arquivo. A gente vai passar aqui um const string, que é o caminho do arquivo. Vamos ter outra função, ler dados. Uma função do tipo void, imprime dados. Uma função get para ID. Uma função get para unidade. Também para o número de medições, para o período de amostragem, a gente vai fazer também, assim como na aula passada, uma função getDado. A gente vai passar aqui um const string com horário e um double aqui, que é a referência onde nós iremos incluir, né, esse dado, caso ele seja encontrado. Essa função getDado booleano, caso ele encontre, ele vai retornar verdadeiro, caso não encontre, falso. Finalmente, nós vamos ter aqui uma função salvar dados. Ela recebe um const string, uma referência de string, que é o caminho. Outra referência de string, que vai ser a hora inicial. E mais uma, que vai ser a hora final. Beleza, pessoal? Então, o protótipo da nossa classe sensor de vazão está definido. A gente tem aqui todos esses atributos e métodos, né? A gente fez métodos get para os atributos privados e algumas outras funções que implementam funcionalidades, como ler os dados, imprimir os dados, obter um determinado dado específico de acordo com a hora e salvar um conjunto de dados entre um determinado horário e outro. Certo? Bom, uma vez estando definida a nossa classe, nós vamos agora implementá-la lá no sensor vazão.cpp. Eu vou aqui dar um include no nosso sensor vazão.h. Também vou incluir aqui
não include na classe sensor vazão. Vamos apagar e vamos declarar aqui using namespace std. Começando então pelo construtor sensor vazão. Nosso construtor ele recebe o const string, que é o path, né, o caminho do arquivo, e um const vector de string, referência que vai ser, vou chamar de H, vai ser o header. Ok? Vou inicializar o ID como desconhecido. Vou fazer melhor aqui. Inicialização mais rápida. O ID desconhecido. A unidade desconhecida. Número de medições 0. E aqui, pessoal, vamos passar agora esse header para o nosso vetor interno que armazena os headers. Então, this headers.assign. O que esse método assign faz? Ele copia os dados de um vetor para o outro. Tá certo? Então, eu vou copiar os dados de um vetor para o outro. Eu tenho que passar aqui como parâmetro de que índice do vetor de origem até que índice do vetor de origem que eu quero transferir para esse vetor de destino. Então eu vou usar aqui h.begin, que é um iterador que aponta, nos mostra o início do vetor, e h.end, que é o iterador de final do vetor. Com isso, pessoal, essa função assign, ela vai copiar inteiramente esse vetor h para o vetor headers. Tá certo? Ela vai fazer a cópia adequada de todos os valores que serão passados aqui para essa função. E vou também aqui usar a função de abrir o arquivo, que é justamente onde eu vou dar um open. Como eu tinha falado, o arquivo a gente tem que abrir, assim como no processador de texto convencional. Passar aqui o path. Beleza? Bom, definido aqui o meu construtor, vamos ter também o destrutor. Esse destrutor ele vai ser muito útil porque aqui nós estamos usando um princípio de programação que se chama RAII, Resource Allocation Initialization. Ou seja, a gente está alocando o recurso aqui no construtor, porque eu vou abrir o arquivo, vou deixar esse arquivo disponível para o uso da minha aplicação no construtor, e aqui no destrutor eu vou fechar esse arquivo, garantindo que durante a vida do objeto sensor de vazão, esse arquivo esteja disponível, e assim que o objeto sair de escopo, esse objeto, né, esse arquivo ele vai ser liberado. Então eu vou estar liberando os recursos. Então aqui nós vamos utilizar a função close do objeto arquivo. Beleza? Então esse aqui é um princípio de programação interessante, porque eu garanto que assim que eu terminar o uso, meu sensor de vazão sair de escopo, o arquivo vai ser fechado, liberando assim o recurso. Bom, vamos implementar agora o método abrir arquivo, que recebe o caminho como argumento. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o uso de um try e catch. Por quê? Eu não tenho certeza de que o arquivo exista aqui, que esse caminho é válido. Então é interessante a gente colocar o try e catch para lidar com possíveis erros na abertura desse nosso arquivo. Então, colocando aqui as funções dentro do escopo do try, eu vou estar aqui dando um direcionamento, uma via, para caso ocorra alguma exceção, o meu programa ele continue funcionando normalmente. Então aqui nós vamos tentar abrir o arquivo
usando a função open e passando o path. Nesse caso eu estou deixando o modo padrão, que é o modo de leitura, tá certo? Então não estou adicionando aqui outros argumentos na função open. A gente vai ver isso melhor lá na função open para a utilização da classe OFString. Então, caso ele consiga executar a instrução da linha 22, eu vou dar um return true, indicando aí que a abertura do arquivo foi bem sucedida. E caso ele não consiga, né, ele vai cair no catch e vai atingir a linha 29. Eu vou retornar falso. Aqui nós vamos utilizar o cout para imprimir aqui a mensagem de erro, caso ele não consiga abrir o arquivo. Aqui faltou incluir a classe IOStream. Beleza, pessoal? Então, implementada a minha função, abrir o arquivo. Veja, eu teria que fazer a mesma coisa aqui no meu construtor. Como eu vou ter essa funcionalidade já implementada, ao invés de repetir o código no construtor, eu simplesmente invoco a mesma função, abrir arquivo, e vai possuir essa estrutura aqui para que a gente abra o arquivo com segurança, a prova de falhas. Agora nós passamos para a implementação do método ler dados, certo? Que é um dos principais métodos aqui dessa classe sensor de vazão. Assim como no abrir arquivo, a gente vai ter que colocar aqui um bloco try-catch para lidar com possíveis problemas durante a leitura do arquivo. Então nós vamos deixar aqui todo esse conjunto de instruções protegidos por um bloco try-catch, que também por esse bloco bom, da mesma maneira que o método abrir arquivo, aqui nós também utilizaremos um bloco try-catch para proteção do nosso código, de maneira que caso ocorra algum erro durante o processamento desse arquivo, nós também possamos dar ao programa um caminho de saída dessa exceção, de maneira que ele não trave, não pare de funcionar. Eu vou fazer aqui primeiro um teste para saber se o arquivo foi de fato aberto pela função abrir arquivo. Para que eu consiga ler os dados, o arquivo já deve estar aberto. Então eu estou utilizando aqui um método chamado is_open, que retorna um booleano que informa se o arquivo está aberto, ou seja, já pronto para fazer a leitura, ou se não. Caso o arquivo não esteja aberto, eu vou utilizar aqui um return false. Certo? Caso o arquivo esteja aberto, aí nós prosseguiremos com o nosso algoritmo. Ok? Vou aqui utilizar uma string D, que é a string que eu vou utilizar como auxiliar para o processamento desse arquivo. Tá certo? Vou dar aqui um getLine. Agora nós temos que deixar o arquivo aqui do lado para nos auxiliar. Olha só, a primeira linha que eu vou pegar desse arquivo ela é apenas uma informação do nome do arquivo, dados sensor de vazão. Então, eu vou dar um getLine aqui no this file e o resultado eu vou armazenar na minha string D. Eu não vou fazer nenhuma validação aqui com essa primeira linha, porque não tem nenhuma informação relevante que a gente deseja armazenar. Toda vez que eu der um getLine, eu vou saltando uma linha. Então, por exemplo, dei o primeiro getLine, obtive essa linha e fico com o iterador aqui na linha 2. GetLine novamente, vou obter a linha 2 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, toda vez que eu usar um getLine, eu vou estar
lendo uma linha e saltando para... Vou utilizar aqui um parâmetro n para leitura do meu cabeçalho, tá? Uma variável idx, que vai ser para obter o índice de um determinado separador, eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui eu vou criar um vetor para armazenar o valor dos meus dados contidos no header. Quais dados são esses? O ID, a unidade, o número de amostra, período de amostragem. Beleza? Então, vou ter aqui dados header. E o tamanho, né? Eu já vou pré-alocar esse vector. Eu não necessitaria de pré-alocá-lo. Poderia usar a função pushback. Decidi aqui por pré-alocar e deixo o código um pouquinho mais rápido. Qual que vai ser o tamanho dele? This headers size. Então, eu vou verificar o tamanho do vetor de headers, né? Que é justamente esse vetor aqui, ó, que é atributo da minha classe e possui ali quantos headers esse arquivo possui, né? Quantas informações aqui que eu devo coletar. Feito isso, vou usar um loop while, enquanto n for menor do que this headers size, eu executo. O que eu vou executar aqui? Vou dar um getLine, usando o arquivo e passando a minha string D, que é onde eu vou preencher, né, a leitura dessa linha. Primeiramente, pessoal, como é que a gente vai fazer a leitura? Veja que no cabeçalho existe uma separação entre o nome da informação e a informação em si. Esse separador, ele é 2 pontos nesse caso. Então, toda vez que eu encontrar os 2 pontos, eu sei que eu estou separando o nome da informação com a informação em si. Tá ok? Então, nós vamos aqui primeiramente buscar na nossa string D onde que está esse separador. Porque aí eu sei que do separador para trás é apenas o nome. E do separador para frente, aí é a informação que eu desejo obter e guardar no meu objeto. Como é que a gente vai fazer então? idx vai receber d.find, que é um dos métodos da classe string. Então o que eu vou procurar? Vou procurar o separador 2 pontos. Então o que essa função find vai me retornar? O índice do 2 pontos aqui dentro dessa string. Sabendo o índice, eu sei de que ponto até que ponto está o meu dado e de que ponto até que ponto está apenas o nome daquele dado. Eu vou então, primeiro, validar. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou ver se o nome do header está correto, ou se existe alguma, se ele está corrompido. Então, eu vou fazer d.substring de 0 até idx, perdão, de 0 e contando idx. Se isso for igual a this headers n, porque eu vou iterar aqui com a variável auxiliar n, eu resgato a minha informação. O que essa linha 47 está fazendo? O método substring, ele retorna uma string, né, uma substring da string maior. Então, por exemplo, se eu estiver lendo aqui a linha 2, a string completa é id:/sv40l. Uma substring é uma parte dessa string de um determinado ponto até outro. Se eu começo de 0, eu vou pegar então a substring partindo de 0, a posição 0, então eu vou pegar a partir do i, e vou aqui, o idx é a posição dos 2 pontos.
mas ele também é o número que eu tenho de caracteres até o 2 pontos. Então, aqui ó, seria o quê? 0, o i, 1 é o d e 2 é o 2 pontos. Meu i dx vai valer 2. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? d.substring, começando em 0 e pegando 2 caracteres. Então, eu vou começar aqui em 0 e vou pegar 2 caracteres, ou seja, o i e o d. Então, eu vou pegar a palavra id, tá certo? E vou conferir se esse valor é igual ao header correspondente àquela linha. A gente vai ter que passar aqui para construir o nosso objeto sensor de vazão exatamente os nomes aqui desses headers, de maneira que eu consiga realizar a validação adequadamente. Caso esse arquivo não esteja com aqueles headers iguais aos que foram passados, eu simplesmente vou interromper o processamento e falar que o arquivo não está adequado, está corrompido ou não possui as informações que eu espero receber. Então, eu estou fazendo uma validação desse arquivo CSV. Bom, caso então a validação seja bem sucedida, eu vou armazenar aqui nos dados header, ou seja, qual é a informação, n é igual a d.substring, vou usar substring de novo, só que agora eu vou pegar de onde? De idx mais 1, tá certo? Vou pegar os dados de idx mais 1, ou seja, a partir daqui. E quantos caracteres eu vou pegar? Vou pegar o tamanho total da string menos a posição de 2 pontos. Então, eu vou pegar o tamanho total menos o idx. Tamanho total menos o idx, tá, pessoal? Então, eu vou pegar o tamanho total menos o idx. Então, vai ficar d.length, que é o comprimento da minha string, menos idx. Beleza? Com isso, eu fiz a leitura aqui dessa informação. Da informação que está relacionada a um determinado header. Por ser aqui uma estrutura, um loop, né, eu vou fazer isso aí para todas as informações que forem passadas no construtor da minha classe. Faltou aqui somente incrementar minha variável de controle. Beleza, pessoal? Verdade? Vou incrementar o in aqui. Faltou o else aqui, né? Se caso ele não validar, né, a validação não ocorrer da maneira correta, a gente vai dar um return false, ou seja, eu interrompo a minha função de leitura de dados aqui mesmo. Não continuo lendo meus dados, porque existe um cabeçalho que não está correto. Ok? Finalizado então o meu loop, tendo os meus dados todos processados, coletados, agora eu vou preencher os atributos da minha classe. Então o ID ele vai receber o dados header 0, né, nessa sequência. A unidade recebe o dados header 1. O número de medições recebe stod dados header 2. O que essa função, o que esse método stod faz? Ele converte uma string num double, tá certo? Então eu quero transformar aqui o nosso dados header em um número, ok? Então estou utilizando aqui esse stod. E também this ps, mesma coisa, só que com dados header 3. Beleza, pessoal? Então, fiz a leitura aqui de todos os meus atributos e agora eu vou passar para a leitura dos dados em si. Então, eu vou criar aqui um objeto, né? Um registro aqui M, um struct do tipo medição.
Vou dar aqui um getLine para simplesmente obter aqui, ó, a linha 6, já que eu não vou processá-lo, tá certo? Não vou fazer validação dessa vez. E vou aqui fazer um loop, tá certo? Para coletar linha após linha todas essas informações. Então esse loop ele vai começar em 0. O tamanho dele vai ser justamente o número de medições já coletado anteriormente. E a gente utiliza aqui o incremento da variável de controle. Então eu vou dar um getLine, passando o arquivo, né, o objeto do arquivo, e a variável dele. Novamente, eu vou procurar por um separador, só que agora esse separador é a vírgula, pessoal. Olha, se a gente olhar aqui no dado, o dado e o horário estão separados aqui por uma vírgula. Tá legal? Então, nós vamos utilizar o índice da vírgula para saber onde está o dado e onde está o horário. Então, o m.horário, né, que é essa variável auxiliar aqui, vai ser d.substring de 0 até idx. Então, a gente sabe que o horário está antes da vírgula. Então, de 0 até a vírgula, eu sei que é o meu horário. E o valor, eu vou converter usando a função stod, passando um substring de idx mais 1 até d.length menos idx, exatamente a lógica utilizada anteriormente. Beleza? Então, com isso, eu fiz a leitura dos dados daquela linha. Aqui eu já encapsulei na nossa estrutura medição. Eu vou agora adicionar ao nosso vetor de dados usando o método pushback. Aqui eu poderia também previamente alocar, mas eu vou utilizar o pushback para mostrar para vocês, né? Esse método ele permite a gente ir alocando dinamicamente o nosso vetor de dados, tá certo? Ele é mais lento do que fazer uma alocação prévia. Obviamente, se você precisar de desempenho computacional, o interessante é já previamente alocar a quantidade de dados, né? A gente já até sabe por causa do número de medições já lido, mas com o pushback a gente não precisa se preocupar com essa quantidade, a gente vai adicionando à medida que a gente for lendo esses dados. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente faz a leitura, né? Fez o algoritmo aqui para ler todos os dados. Aqui, caso tenha algum problema, vamos colocar aqui até uma mensagem, arquivo corrompido, tá certo? Erro vai ser dado pelo e.watch. Veja que aqui no cat eu utilizo aqui como argumento um objeto da classe, uma referência de um objeto da classe exception. Essa classe justamente serve para a gente lançar aí as informações das nossas exceções. Essa classe exception ela possui aqui um método chamado what, que serve justamente para retornar qual é a mensagem de erro. Então, com isso, a gente consegue saber que aqui são inúmeras possíveis falhas, né, na leitura do arquivo. Pode ter problema de conversão, né, ele vai tentar converter um número, na verdade não tem um número ali, tem um espaço, alguma coisa assim. A gente pode ter problema na leitura, no getLine, podemos ter problema na abertura. Então, com esse e.watch, eu sei que se a leitura falhar, o erro em si ele vai ser mostrado na tela. Beleza? Bom,
Finalizada aqui a implementação do método sensor vazão, ler dados, faltou aqui dar um return true, né? Se tudo correr bem, essa função ler dados vai chegar até a linha 84 e eu vou retornar que a leitura foi bem sucedida. Bom, agora vamos imprimir os dados, né? Usar o nosso método imprime dados. O que a gente vai imprimir aí na tela? Sensor vazão, certo? E as informações. ID vai ser o this get ID. Um cout número de amostras, this número de medições, período de amostragem, this get período de amostragem, faltou endline aqui, né? E feito isso, nós vamos agora imprimir todos os dados contidos no nosso vetor dados. Então vamos usar aqui um for. E aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente para a gente ver as capacidades também da classe vector. Vou utilizar aqui um auto it é igual a this dados.begin. O que vai ser esse it, pessoal? Ele é um iterador. E nesse caso aqui, o iterador ele é um objeto que ele é complexo, tá? Ele possui, na verdade, várias funcionalidades, mas ele pode ser entendido nesse contexto como se fosse um ponteiro. Então, aqui, o que essa função, o que essa palavra-chave auto faz? A partir do C++ 2011, quando eu estou atribuindo a uma variável o retorno de um método, eu posso colocar o auto que o próprio compilador vai se tratar de definir qual é o tipo dessa variável. Ele vai simplesmente olhar o tipo de retorno aqui do begin e vai criar um espaço para essa variável it exatamente com esse tipo de retorno. Beleza? Então, ó, eu vou o it de thisDados.begin, ou seja, eu vou começar com um ponteiro, né, com o iterador lá no início do nosso vetor, e enquanto esse it for diferente do final do nosso vetor, a gente vai processar. E aqui eu faço it++. Lembra que o ponteiro, né, pessoal, entendendo aqui o iterador como um ponteiro, lembra que o ponteiro ele é um número qualquer que armazena um endereço de memória e eu posso somar, subtrair. Então eu vou começar no endereço de memória do início desses dados e vou até o endereço de memória do fim desses dados e incrementando cada vez esse ponteiro. Tá certo? Em cada iteração eu incremento uma unidade e vai passar para o próximo endereço de memória. E aí qual que é a vantagem? Eu posso aqui agora utilizar esse IT como uma referência, né, para cada um dos meus dados. Então eu posso fazer aqui um cout, horário, aí eu posso fazer aqui it, horário, tá vendo? Como aqui o it, eu falei para vocês que é um iterador, como se fosse um ponteiro, para cada um dos dados armazenados no vetor, e se a gente lembrar, os dados armazenados no vetor são do tipo medição, tá certo? Ou seja, cada dado possui um horário e um valor, então eu posso acessar agora através do ponteiro o horário e também o valor. Então vai ser horas
e aqui o valor IT valor. Ok? Vou dar um espaço aqui e também mostrar a unidade, né, para ficar bonitinho ali a nossa impressão. Show de bola! Então aqui eu estou fazendo um método para imprimir todos os dados coletados, todos os dados armazenados no meu vetor. Agora vamos implementar aqui os métodos get, tá certo? Dos meus atributos privados. Então vai ser string sensor razão getID, return this ID, string sensor vazão get unidade, return this unidade, retornar também o get número de edições, return this número de medições, e finalmente um int sensor vazão get período de amostragem, return this TS. Legal? Bom, aqui então, pessoal, nós criamos as funções de interface, né, funções de acesso dos dados membro privados. Faltaram agora dois métodos, o getDado e o salvarDados. O getDado, pessoal, ele é do tipo booleano, muito parecido com o da aula passada. Ele recebe um const string, que vai ser o horário desejado, um double dado, uma referência para o dado, que é justamente onde a gente deve preencher o resultado da busca. Aqui novamente eu vou até pegar aqui o for, que é o mesmo, né? A gente vai iterar sobre todo o nosso vetor, fazer uma busca. Então o for é o mesmo, só que ao invés de imprimir, nós vamos testar aqui if it horário igual a horário. Então, se o valor do horário for igual ao valor do horário do dado daquela iteração, dado recebe t valor. E a gente faz um return true. Caso ele faça toda a varredura do vetor e não encontre, então a gente dá um return false. Beleza? Fizemos aqui uma busca bem simples de um determinado dado. Agora, pessoal, nós vamos finalmente implementar a função de gravação. Salvar dados. O que a gente recebe? O const string, que é o caminho do arquivo de saída. Um const string com a hora inicial e um const string com a hora final. O que esse método aqui vai fazer, pessoal? Basicamente, nós iremos salvar aqui num determinado arquivo de saída os dados que estão compreendidos entre uma determinada hora inicial e uma determinada hora
final. Beleza? Um errinho aqui. Ah, tem um errinho de digitação aqui. Const string. Tá certo? Opa, tem um outro errinho. Ó, aqui tinha if not def. Fine. Beleza? Show de bola. Vamos ver se sai o erro. Pronto. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Como é que a gente vai salvar esses dados? Eu vou criar aqui um vetor de booleanos com as flags. Por que duas flags? Eu vou ter que fazer uma busca aqui nos meus dados da hora inicial e a hora final. Então, cada uma dessas flags vai indicar se eu encontrei a hora inicial e a hora final e vou gerar, então, a minha lógica em cima disso. Novamente, o try e o catch, porque eu vou gravar num arquivo externo. Então, não sei se eu vou conseguir gravar, não sei se eu vou conseguir armazenar. E também podem haver erros de conversão. Vamos proteger todas as nossas instruções por um bloco try. Vou criar aqui um arquivo da classe ofstring, que eu vou chamar de ofFile, beleza? Vou fazer aqui um ofFile.open, recebendo o path, e agora eu vou indicar o tipo std iOSBase, vai ser um tipo de saída. E uma lógica também informando iOSBase que eu quero fazer um trunk. Quer dizer que eu quero, se tiver alguma coisa no arquivo, eu vou apagar tudo, começar do zero, certo? Então, coloquei aqui os modos de abertura. Agora, pessoal, eu vou começar a escrever no arquivo. Veja que a classe ofstring, bem como a classe iostring, elas são derivadas de uma mesma classe base que possui o mesmo fluxo de funcionamento, que é a classe string, tá certo? Então todas elas são derivadas de uma mesma estrutura. Então, por ser um string, a escrita no arquivo é a mesma coisa que a gente escrever no console. A gente vai usar os operadores de inserção e de extração. Nesse caso, como a gente quer gravar, operador de inserção. Ok? Então, vou gravar aqui ofFile, operador de inserção, dados, sensor de vazão. Endline. ofFile ID. A gente vai fazer this get ID endline ofFile unidade. O arquivo vai ficar muito parecido com esse, tá, pessoal? Quero que ele fique exatamente igual a esse, só que com um conjunto de dados diferente. Unidade this get unidade endline ofFile recebe agora número de amostras, this get unmed ofFile período de amostragem, faltou ponto e vírgula, não tem espaço, né? Período de amostragem, this get período de amostragem, endline ofFile, finalmente horário dado. Beleza? Então, aqui foi a impressão do nosso cabeçalho.
Ok? Faltou aqui só, pessoal, depois do Open, a gente pode fazer um teste também. Para ver se o nosso arquivo está aberto. Mas caso a gente não conseguir abrir, não adianta a gente tentar escrever. Então, if a file is open, else return -1. Tá? Aqui eu coloquei não booleano, mas inteiro, porque a gente pode ter mais de uma situação, ou seja, encontrar só o horário de início, não encontrar o de final, e assim sucessivamente. Aqui, pessoal, uma dica, né? Veja que o nosso código não está formatado. Se você clicar em Shift Alt F, o próprio VS Code tem uma ferramenta de formatação que nos ajuda aqui também. Quando a gente for trabalhar com Python, isso vai ser fundamental, porque a formatação lá é mais importante, inclusive, que o C++, devido à linguagem. Então, se estiver aqui aberto, a gente vai agora fazer uma varredura, vamos usar a mesma lógica do for. Então, qual que é a lógica? Operador. Agora, if t é igual a hora i, eu vou fazer a hora inicial, eu vou fazer que o flag 0 se torne verdadeiro, ou seja, achou a hora inicial. Achando a hora inicial, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma lógica. Flag 0 e not flag 1, ou seja, se ele encontrar o horário inicial e enquanto ele não encontrar o horário final, para cada iteração ele vai gravar no arquivo de saída o file it horário, a gente inclui a vírgula e it valor. Beleza? Então, enquanto ele não encontrar aqui, depois que ele encontrar o horário inicial, ou seja, aqui se torna verdadeiro, e enquanto ele não encontrar, né, estou negando aqui o horário final, ele vai gravando. Encontrou o horário final aqui? Então, if it horário é igual a hora f, o que a gente faz? Flag 1 é true e a gente dá um return. Return 0. Normalmente, tá, pessoal, em programas de C++, quando você tem um retorno de um método igual a 0, quer dizer que o método executou com sucesso. Beleza? Então essa aqui é a lógica. Então, pessoal, agora só faltou aqui a gente determinar se houve erro. Por exemplo, ele pode ter encontrado a hora inicial, começar a preencher e a hora final está fora do período dos dados. Ele vai gravar até o final, então é melhor indicar isso aqui para o usuário. Então vamos fazer aqui uma pequena lógica. If flag 0 e flag 1. Então veja bem, aqui é o mesmo caso da gravação. Então se a primeira flag, que é de encontrar o horário 1, for verdadeira e a segunda for falsa, quer dizer que ele não encontrou o segundo horário e gravou até o final do arquivo. Então nesse caso, eu vou dar um return 1. Eu vou fazer um comentário aqui para ajudar, né? Apenas horário inicial encontrado. Caso isso não seja verdade, eu vou return 2. São códigos de erro, tá, pessoal? Típicos do meu programa. Se eu estivesse trabalhando com esse programa aqui, a gente teria que documentar depois o software informando isso para o usuário. Olha, se retornar 1, essa função significa isso, se retornar 2, significa que nenhum horário foi encontrado ou apenas o horário final. Beleza? Muito bem, pessoal.
Então, finalizamos aqui a implementação. Vamos ver se a formatação está legal. Implementamos aqui a nossa extensa classe sensor vazão. Beleza? Então vamos agora utilizar essa classe, tá certo? Vamos aqui include sensor vazão com include sensor vazão.h. Então vamos aqui primeiramente definir, usar aqui incluir classe vector também. Então nós vamos aqui incluir os headers. Quais vão ser esses headers? Posso construir o vetor, a classe, os objetos da classe vector aqui, bem parecido com o array. Então eu vou passar aqui o nome de todos aqueles cabeçalhos, né, daquelas informações. Então, ID, unidade, vamos ver aqui mais qual, número de amostras, período de amostragem, e é isso, né? 4 cabeçalhos. E vamos construir aqui sensor vazão, chamar de sensor. E aí o que a gente passa? O caminho do arquivo. Aí você pode vir aqui, ó, com o botão direito no VS Code, copy path, tá certo? Então eu vou copiar o caminho do arquivo, caminho completo. Vou passar aqui. Veja que aqui tem a contrabarra no Windows, a gente tem que dobrar, tá certo? Então, senão ele acaba dando erro. Então, dobrei aqui as contrabarras. E faltou passar o meu H, que são os headers. Beleza? Construído então o objeto da classe sensor, podemos fazer sensor.ler dados. E agora podemos utilizar os métodos. Por exemplo, podemos fazer aqui sensor.imprime dados para imprimir todos os dados. Vamos ver se funcionou. Terminal run task run vai compilar o meu programa e está imprimindo aqui no console todos os dados. Então, aparentemente com sucesso. Começou aqui 7 horas da manhã, 16 minutos e 53 segundos, com 49. E terminou às 7h33h32 com 58. 7h16h53, 49. 7h33h32, 58. Então, com todos os cabeçalhos, foi então lido com sucesso aqui as informações. Podemos testar também o método vamos procurar aqui no valor 7 horas 17 minutos e 0 segundos. Vamos procurar o dado, tá certo? Então vamos fazer aqui um double D, é o dado que eu vou encher. A gente faz if sensor.get dado, a gente passa o horário desejado e o D aqui para ele preencher o dado. Okay? Se ele retornar verdadeiro, que encontrou o dado, né, que mostra aqui dado encontrado, valor D underline, botar unidade também, né? Fica legal. Sensor.get unidade.
Caso contrário, te imprime dado não encontrado. Beleza? Para ter algum erro aqui. Nosso get dado não recebe string. Const string. Const string horário. Vamos ver aqui qual que é o problema. Ah, porque eu usei o mesmo nome aqui. Aqui, hora. Né? Tava com problema. Beleza. Rodando aí. Ele vai imprimir novamente todos os dados. Dado encontrado, 54 aqui, litros por segundo, às 7 horas e 17 minutos. Vamos conferir aqui. Exatamente 54. Beleza? Se a gente colocar aqui, por exemplo, 8 e 17, a gente sabe que não existe esse dado com 8. Em 8 horas, não existe esse dado lá. Deve mostrar dado não encontrado agora. Recompilando o programa. Dado não encontrado. Beleza. Tá certo? A gente pode agora também salvar os dados. A gente faz int resp, né, de resposta para saber, sensor ponto salvar dados. Vou usar um caminho parecido aqui, ó. Só que a diferença, vou trocar o nome do arquivo. Vou colocar dados salvos. Certo? Horário inicial aqui, vou colocar 7 horas 30 minutos e 0 segundos. Horário final, 7 horas 33 minutos. Beleza? Então, a gente vai salvar um conjunto menor de dados. Vou fazer aqui também um if só para verificar o tipo. Então, resp. Se a resposta for igual a 0, ele executou com sucesso. Se não, te fala o erro aqui, o tipo do erro que é dado pelo resp. Se for igual a 0, dados salvos com sucesso. Beleza? Executando a nossa tarefa. Vai imprimir todos os dados na tela. E olha, lá na minha pasta dados, apareceu aqui outro arquivo chamado dados salvos. Vejam, a partir de 7h30 até as 7h33. Beleza, pessoal? Bom, então com isso a gente fez aí um programinha um pouco mais extenso, tá certo? Lendo dados de um arquivo, gravando dados em outro arquivo, processando esses dados. E aí essa aula vai ser bem interessante, porque nosso primeiro trabalho de avaliação, trabalho que fecha essa primeira parte do curso, ele vai precisar exatamente dessa leitura de dados. Certo? Obrigado, pessoal, e até as próximas aulas.